Então, boa tarde. Hoje a gente vai falar dos elementos de projetos de jogos, e essa é uma aula que eu gosto muito, apesar de serem poucas páginas do livro do Jess Shell, né, The Art of Game Design. É uma coisa muito boa para quem está fazendo design ter essa de um jogo, ter essa separação em elementos, né? Pode ser vários grupos de elementos. A gente tem uma divisão mais sofisticada na tese de doutorado do Järvinen, que a gente já falou algumas vezes sobre ela, mas essa aqui é muito boa como um foco inicial de divisão do que você vai ter que trabalhar, em que momento e como essas coisas se influenciam. Então eu tenho gostaria que vocês participassem, né? Eu gostaria que vocês olhassem para esse jogo aí, detetive, né? E me dissessem o que tem de diferente aí nesse jogo. Ninguém? Não, um elemento diferente? O que tem de diferente aí nesse jogo? Olha só, o que vocês podem ver aí? Por exemplo, eu vejo, né, cartas que são com design diferente, né? Por exemplo, as cartas... Tem cartas de mais de um jogo aí, claramente, tá? Você olhando para o design delas, vê que elas vêm de jogos diferentes de detetive, né? Que é Clue, nos Estados Unidos, né? Mas vocês podem detectar o que aí? Eu não posso falar porque já é a 8ª vez que eu faço essa disciplina. Isso. Foi reprovado em todas, Eduardo? Né? Vai ficar gravado para sempre isso. Mas eu sou uma pessoa insistente. E por isso vem. Vocês não percebem nada? Não. Douglas Lincoln. Só percebi, quando eu vi essa imagem, isso da variação sobre o mesmo tema nas cartas. Né? O tema é o mesmo, mas elas variam. Né? Agora, eu não vi mais diferença nenhuma na época que eu fui a primeira vez. Né? Mas há uma diferença. Olhem para o tabuleiro. Eu não entendi. Diferença em quê? Isso. Alguma coisa que não esperada, normalmente. Estou mostrando para vocês os jogos de detetive. O que tem de especial aqui, nesse tabuleiro? Sei lá, tem ambientes diferentes ali. Tem a biblioteca, tem a sala de bilhar, não sei. Todo jogo de detetive tem isso. Você já jogou detetive? Douglas não jogou detetive. Não. Eu não jogou detetive. Caraca! Eu não sei, diferente em quê? Eu tava imaginando diferença com qualquer jogo de tabuleiro, sei lá. Aí eu falei dos ambientes. Mas não é qualquer jogo de tabuleiro, é a diferença entre jogos de detetive. Então não sei. Mas é diferente de qualquer jogo de tabuleiro também. Isso é interessante. Pô, eu diria que são aquelas informações no meio ali, talvez. Elas são informações? As ações, aquelas né? ações, as ações no meio ali. Parece que é uma versão digitalizada, talvez. Sim, é uma versão digitalizada. E não deixa de ser detetive, apesar de ser uma versão digitalizada. Né? Então, ela só está usando outra tecnologia, mas é o mesmo jogo. Né? E essa é uma preocupação interessante, né, que a gente vai ter ao longo do curso. Em certo momento, a gente vai falar que jogos são os mesmos jogos. Tá? Aqui a gente tem outro jogo, né, que vou falar para a Mapada, que é o Sopanam, que é mais fácil de falar que o outro nome ali, né? E é um jogo indiano que vocês até hoje provavelmente já jogaram ou já viram crianças jogando, que é o Cobras e Escadas, né? É um jogo de corrida onde você escorrega se chega numa corda e sobe se chega na escada, e geralmente está associado a uma virtude, né? Subir a escada. Esse jogo também tem o jogo da glória, que é um jogo em espiral, ou a um pecado, né? Se você chegar na cabeça da cobra. Então aí você tem virtudes que fazem você andar para frente,
né? E podem ter outros modelos mais bobos, do tipo, se você pegar um monstro, você cai, se pegar um herói conhecido, você sobe, alguma coisa assim, né? Então você tem aqui um jogo onde a gente tem milhares de versões do mesmo jogo, né? Que são jogos diferentes porque tem uma estética diferente, né? E essas coisas vêm essa ideia aqui de hoje vem desse livro, né, que está na 3ª edição já, eu tenho a 3ª edição. Eu tenho esses jogos de cartas da 1ª edição, esse pacotinho de cartas, é bem interessante de trabalhar, e tem um pacote para os celulares, que é gratuito, né? Então você pode baixar e ter essas cartas, que são uma referência muito boa de trabalho. E o livro é uma leitura muito fácil, né? E vai mostrando várias discussões sobre os jogos, que são essas lentes. E uma das lentes é a lente dos elementos de design, né? E ele fala, olha, um jogo tem 4 elementos que você trabalha, né? É interessante notar que o autor, ele é um criador de jogos para Disney, ele era um criador de jogos para Disney, então as obras principais dele são relacionadas a trabalhar em atividades assim mais não é divertido, de entretenimento assim, né, global assim. As pessoas atuam. Não, as pessoas atuam de certa forma, né? Não necessariamente um jogo de tabuleiro, né? Um videogame, mas tem essas coisas, né? E ele fala, bom, olha, um jogo tem 4 elementos que você deve tratá-los ao mesmo tempo que separadamente juntos, né? Mas você deve entendê-los como elementos que interagem entre si, né? Então eu vou começar por baixo, que é a tecnologia, como o jogo é implementado, né? O jogo tem uma história, um tema, ele fala de alguma coisa, a não ser que seja um jogo totalmente abstrato, né? Ele tem um conjunto de mecânicas, regras, então ele bota todo esse pacote, né? A gente fica muito discutindo, às vezes, o que é uma mecânica, o que é uma regra, o que é um mecanismo. Ele bota uma bola aí, ó, tudo está aqui, né? Como o jogo funciona, a parte ludus, né, do jogo está aqui, e ele tem uma estética que é como você vê esse jogo, né? Realmente a arte apresentada, como o design do produto, né? Então, para ele, a estética não tem nada a ver com a estética lá do MDA, que a gente já conversou aqui também várias vezes, que é as sensações que a gente sente, é realmente a cara da interface, né, do jogo e esse tipo de coisa. A arte usada, a estética num termo bem mais fácil de entender. Então, a mecânica, para ele, então, são as regras, os desafios, né? Os passos para chegar ao objetivo, né? Realizações a serem obtidas, né? O objetivo é um tipo especial de mecânica, né? Todo jogo tem um objetivo, né? Faz parte da característica do jogo ter um objetivo, ou vários, né? Você tem lá no War, né? Você tem que ganhar o jogo, que é o objetivo básico ali, mas você tem lá vários objetivos nas cartas, né? E as regras, as mecânicas falam do que acontece quando atingimos ou falhamos em atingir um objetivo, que pode ser parcial, né? E os objetivos, as mecânicas, desculpe, né, que permitem que a gente realmente interaja com a sequência de eventos, se alterne essa sequência de eventos, que a gente tem uma agência no desenrolar das ações, né, daquele jogo, é exatamente o que separa o jogo das outras formas de entretenimento ou das outras formas de arte, se você quiser falar, né? Você tem livros e cinemas, né? Que são as mais famosas, assim, né? Audiovisuais, né? Você não tem essa capacidade de mexer, né, com tudo que está acontecendo, né? E é o que faz o jogo ser jogo. Então, a existência de regras que permitem você mexer na execução desse artefato, desse sistema, né, é o que faz o jogo ser jogo, né? E o jogo é exatamente a escolha do conjunto de mecanismos que você vai utilizar, né? Então, isso é um conceito bastante importante, né? Do que é o mesmo jogo, do que é uma variante. Então, a gente usa essas palavras, primeiro, de forma muito senso comum, né? Você fala, isso aqui é um jogo, é o xadrez, né? E se você pode usar o xadrez, e em vez de usar 2 bispos, há um bispo e uma peça de fantasia, que se chama, né? Uma peça que faz outro movimento qualquer, né?
E aí você vai dizer, isso então é uma variante de xadrez. Né? Porque você reconhece muito dentro das regras lá o xadrez. Né? Ou o xadrez lá do proposto, né, onde você troca a posição, xadrez 960, né? Onde você troca a posição das peças maiores, né? Aleatoriamente. Então, você ainda reconhece isso como um xadrez, porque a importância toda é das regras. Se você trocar o xadrez, o rei, e botar lá o Darth Vader, né? E do outro lado botar o Obi-Wan Kenobi, né? Você vai continuar vendo um jogo de xadrez ali. Né? Então, as regras são realmente o que é o jogo, elas são o que são as famílias de jogos. Todo o nosso estudo, na verdade, de design de jogos é um estudo básico de como criar essa mecânica. O resto é como apresentar essa mecânica. Então, a gente tem lá, vou criar a mecânica tem essas características, e como que eu vou apresentá-la? Vou apresentá-la por meio de uma estética, por meio de uma tecnologia, e por meio de uma história. Existem vários jogos que são apresentados de várias formas a gente. Então, eu tenho um jogo que chama Love Letter, né? E aí, quando eu comprei, tinha lá, você pode comprar Love Letter, ou você pode comprar uma versão de Love Letter que parece que é com a temática do Munchkin, né? Que é outro jogo, né? E aí eu pensei assim, eu tenho um menino aqui em casa, né? Chama Loot Letter. Né? Provavelmente se eu mandar, vamos jogar Love Letter, ele não vai gostar muito, né? A cartinha de amor. Então vou pegar esse aqui que é Loot Letter e a gente já está acostumado com a temática do Munchkin, vai ser engraçado. Mas é o mesmo jogo, é só uma estética diferente. A mesma tecnologia, usa cartas igual ao outro, né? E tem uma história também diferente, que numa história é uma carta de amor, e no outro a história é uma briga de monstros. Ok? Posso perguntar pode? agora? Tá. Pode fazer. É porque a gente está falando, essas perguntas aí estão, desculpa, essas suas informações são exatamente nesse modelo aí, são relativas a esse modelo que a gente chama de tetra do Shell, né? Tetra de elementar. Isso é uma pergunta mesmo, né? Que eu tô fazendo. A tetra de elementar, sim. Tá. Aqui podia estar a tetra de elementar, que é o nome da lente, né? Desse modelo. Sim, Aí outra pergunta. Aí a gente falou, aí você estava comentando, o que diferencia o jogo de outras formas de arte ou entretenimento é a agência. Achei bem legal, porque essa definição aí coloca meus Walking Simulators, né, como jogos. Mas aí minha dúvida ficou, a gente fala bastante sobre a incerteza. Né? Mesmo que você tenha agência, se não existe incerteza, não seria um jogo, é um quebra-cabeça ou algo diferente. Mas isso não está interessando nessa definição agora, é isso? É isso. Tá. Veja só, sempre há uma incerteza no jogo, que é de se você vai conseguir acabar o quebra-cabeça, tá? Ok. Concordo. Né? E o quebra-cabeça é uma coisa lá bem próximo do jogo, né? A gente está aqui com uma noção de jogo bem ampla, né? Que você pode falar, quebra-cabeça. Já que você fala que um Walking Simulator é um jogo, a gente pode falar que um quebra-cabeça é um jogo também. Né? Eu só queria chamar a atenção. O que eu sempre chamo a atenção é que tem um grupinho de artefatos que são realmente um jogo para todo mundo. São indiscutíveis como jogo. Tá? Como xadrez. Todo o resto a gente vai poder botar lá a uma certa distância desse kernel. Né? Então, ok. E a escolha do conjunto de mecanismos é crucial ao jogo. Né? Então, isso aí é muito importante para a gente. Né? E design. Isso foi uma discussão interessante, porque essa discussão foi uma discussão que a gente teve com a diretoria do SB Games, porque recusaram um artigo nosso porque não era de design de jogos.
né? Porque o cara fala, isso aqui não é arte, não é nada, isso aí devia ser em outro grupo. Né? Eu falo, não, olha só, design de jogos é isso. Né? O resto é a arte do jogo, tudo bem, mas design de jogos é escolher os mecanismos e as regras com que o jogo vai funcionar. Né? O resto é em volta disso, a implementação do jogo lá na tecnologia, né? a criação de uma história para passar aquele jogo, né? E a gente vê, eu sempre chamo a atenção, né, como alguns designers primeiro desenham um jogo e depois vão lá imaginar qual é a história a ser contada. Ou alguns jogos que foram inventados de videogames, né? E o cara está fazendo ali, então eu vou botar uns personagens de Mario aqui, né? Porque eu tenho no meu estoque de propriedade intelectual, né? Estou fazendo aqui um jogo de luta, mas vou botar também as propriedades de Mario, né? Feito como a Disney faz contigo. Vamos botar mais uns personagens aqui no filme, porque agora que eu sou dono dessa propriedade intelectual, eu posso misturar, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter o Homem de Ferro quando sair no espaço para lá no Star Wars. Obviamente que a tecnologia, você precisa fazer esse jogo funcionar de alguma maneira, né? E a tecnologia, eu botei aqui, não é apenas o console, pode ser lápis e papel, mas pode ser a sua mente, né? Eu posso pegar uma pessoa que nunca viu xadrez, ou que nunca viu velha, ensinar o jogo da velha para ela, sem nunca mostrar um lápis e papel, e falar, vamos jogar isso na nossa mente. A tecnologia aí são só os pensamentos. Mas lápis e papel é uma tecnologia, né? E eu chamo agora, né, provavelmente o Eduardo vai querer comentar, né? Mas se você olhar o jogo como um sistema, né, a tecnologia é a implementação desse sistema e ela vai colocar informação. O jogo é um sistema de informações e ela vai colocar informação em certos lugares. Né? Então, quando você tem um jogo de corrida, na verdade, né, é um jogo onde você está apenas guardando o resultado dos seus dados somados. Então, a gente pode imaginar que lá atrás alguém inventou um jogo, que os jogos de dados foram um dos primeiros jogos a aparecer, né? Lá em Roma, e vamos ver quem chega a 100 primeiro. A gente vai jogando dado, vai jogando 2 dados, vai jogando 10 dados, quem chegar a 100 primeiro ganha. Né? E aí, como a gente faz isso? A gente marca pauzinho, tá? E um dia o cara inventou um tabuleiro de corrida. Né? Hoje em dia isso é bem claro em decisões de design. Então, por exemplo, se você for jogar novamente, eu vou pegar o exemplo do Munchkin, ou se você for jogar Magic the Gathering, você tem que contar seus pontos de vida, né? Acho que em Magic the Gathering você tem 20 pontos também, né? Em Munchkin você tem que fazer 10 pontos, ou 20, de repente, dependendo da regra que você está usando. Então você pode ter um tabuleiro onde você tem uma peça que anda e chega lá nos 10, nos 20 pontos, ou você morre, né? Então, e aí as pessoas ganham até dinheiro com essas extensões, né? Eu comprei um tabuleirinho de jogar Munchkin, onde você anda ali com quantos pontos você tem. Isso gera umas percepções diferentes. Né? A tecnologia gera percepções diferentes. Então, por exemplo, quando eu jogo Munchkin sem o tabuleiro, a gente pega feijões, por exemplo, ou a gente tem uns disquinhos amarelos, né? Já na caixa, vários esses disquinhos de fazer colar de plástico, né? Ou poderia ter diamantezinhos, e boto lá e conto meus pontos. E você tem que olhar na frente de cada um quantos discos ou quantos feijões a pessoa tem, né? E quando eu tenho tabuleiro, não, o tabuleiro está no centro da mesa, né? E eu olho lá e eu vejo quem está na frente. Então eu tenho uma percepção e talvez uma experiência diferente, e veja que essa tecnologia já envolve uma estética diferente, apesar de não contar nenhuma história nova. Posso? Quer falar? Posso falar? Por causa da Sim. parte do sistema, me interessou muito, eu acho muito legal. Só para destacar, o que você já disse que os sistemas, quando a gente fala assim, né, não, a gente sempre leva ou para sistemas, e fala sistema de informação, a gente sempre pensa em computadores, mas eles existem antes de existir computador. Sim, tem lá um sistema, de Azteca de cordas e nós. Sim, tem a definição, aquela definição de sistema de informação, que ele captura, processa, armazena e apresenta informação.
Quando a gente fala isso, a gente pensa num computador, né? Aquele sistema onipresente que o sistema deu errado, o sistema está lento. E quando a gente fala, jogos são sistemas de informação, pensa num videogame, mas a gente volta para o xadrez ou para o jogo de corrida, né? Que o tabuleiro é só a forma de apresentar a informação que já está lá no jogo, né? Não, É a soma dos dados armazenar. apresentada no tabuleiro. Isso, Armazenar, né? Porque a gente olha para lá e exatamente. está vendo. E isso é olhar o jogo como essa entidade, um sistema de informação, eu acho uma ferramenta muito poderosa. Só queria falar isso porque tem um monte de gente nossa que está assistindo e conhece um monte de outras ferramentas para usar com o sistema de informação, né? E é bem legal para estudar jogos usando essas ferramentas também. Era isso. Sim. Não, exatamente. As ferramentas de modelagem, né, a gente tem que aprender a usar elas. Essa é uma preocupação muito grande. Eu acho que meu sonho de laboratório de jogos, né, é essa coisa que onde você pega um jogo e consegue analisar ele com metodologias e modelos típicos de sistemas de informação e consegue melhorá-los por causa disso, né? Porque sempre alguém vai ter que inventar algo, né, ou copiar algo. Mas aí quando você vê as coisas funcionando, né, aí você pode modelar as coisas e ver as coisas melhorarem, né? Porque o processo de refino do jogo é um processo muito longo, né? Para tabuleiros, o pessoal fala, a gente faz o jogo em 3 a 6 meses e demora de 18 meses até 2 anos ou mais melhorando o jogo para ele ficar um produto, né? E no videogame também, as pessoas fazem o videogame e vão lá ajustando, né? E se elas conseguem fazer isso, os melhores jogos ficam muito tempo. Os jogos da Blizzard, por exemplo, são jogos que ficam anos sendo melhorados apenas, né? Isso é um pouco de falta de compreensão dele como sistema, eu acho. De simulação, de jogar sozinho, coisas assim. Uma coisa interessante, né, é que a tecnologia pode ser criada, né? Então a gente cria mecanismos novos, né? O Space Invaders inventou lá uma tecnologia, o Pong também, o cara fez um circuito integrado para jogar Pong, né? E o Doom, o cara inventou uma metodologia, acho que de Ray Tracing, né? mais poderosa, né? Tem um modelo lá de árvores, nós de alguma coisa, não me lembro bem o que o cara inventou, mas revolucionou a computação gráfica ali. Não, pode calcular muito mais rápido, né? O que eu tenho que mostrar ou não a partir de certas regras, né? Qual é o nome do cara? É John McCormick, sei lá. O cara do Doom, né? Então a gente pode... John Carmack, né? Exatamente. Ele inventou um algoritmo aqui. Bom, vou em frente. A estética, né? Essa aí tem uma importância enorme na aceitação do jogo, né? E é engraçado agora porque a gente está vivendo um momento, né, depois de uma sofisticação enorme da maneira de ver os jogos, né? A gente foi lá para os jogos quase fotográficos, né? Volta e meia, por exemplo, eu chego na sala, meu filho está jogando um jogo de esportes, né? Até de uma edição mais antiga, estava jogando o Dia Basquete de 2016, e eu tenho que dar uma olhada séria para descobrir se ele está jogando ou vendo um jogo, né? Porque a narração é muito boa, a narração está na parte da estética, né? As imagens são muito boas, né? A câmera faz movimentos, né? Então a gente tem uma sofisticação muito grande em certos jogos, né? E de repente surgiu um movimento retrô, né? Um movimento de jogos mais fáceis, um movimento de jogos com desenhos diferentes, né? Que a gente tem aí também outro grupo de pessoas interessado, né? Então cada um tem a sua fantasia, a sua forma de ver e o seu interesse ali na parte da estética,
né? Acho bem interessante, né, essa família de jogos Lego. Então você tem Batman Lego, você tem você tem vários jogos Lego e todos eles são o mesmo engine, né, se comportam praticamente da mesma maneira, né, mas falam de histórias diferentes, né? E aí eu fui jogar um outro jogo, né, que não tinha nada a ver com Lego, né? Era um jogo sobre aquele filme, que agora eu tenho que me lembrar aqui da Feiticeira, o Armário, né? Nárnia? Nárnia, Aí eu fui jogar o jogo de Nárnia lá. E o jogo de Nárnia, eu comecei assim a jogar e comecei a sentir que a mecânica era a mesma mecânica do jogo do Lego. E, para surpresa minha, né, depois que eu prestei atenção, ele foi criado pela Traveler Tales. Então, na verdade, o cara estava com um engine ali bem parecido, né? Certamente cada jogo que eles fazem modifica um pouco o engine, mas o engine básico era o mesmo lá do jogo do Lego, né? Só que os personagens não se destruíam qualquer coisa que acontece no Lego, né? Mas toda a física, vamos dizer assim, era tão parecida com o jogo de Lego que eu me senti, caraca, esse jogo é o jogo do Lego. Aí eu fui ver, porque é o mesmo fabricante, né? Então, aí, desculpa, mas aí é a tecnologia, né? Então, a estética totalmente diferente, né? Personagens com o corpo inteiro, né? Não de Lego, com a cara do filme lá, a face parecendo a face do personagem, mas você sente pela mecânica, né? E pela tecnologia por trás, e pelo conjunto de regras associados quando você faz as coisas, ou seja, por um pedaço da mecânica, que tem uma familiaridade do jogo, sem nenhum hint estético. É isso que eu achei interessante na época, né? E o quarto elemento aqui da Tetrad é a história, o tema, né? Ou seja, como você vai narrar esses acontecimentos, né? Quem são os personagens, né? Qual é a participação do jogador nessa história, né? Então, por exemplo, em Populous, né? Você é um deus que mexe com as pessoinhas que estão naquele planeta, né? É um jogo muito bom, né? E você é literalmente o Deus. Você tem uma mão de Deus lá, né? As pessoas rezam para você, coisas assim, né? Em jogos como vários jogos de Civilization, por exemplo, né? Você controla suas forças e você é uma entidade não existente. Você não é um deus, você simplesmente tem o poder de mexer as peças para lá e para cá, como você tem no xadrez, né? Em alguns jogos você vê o jogo em primeira pessoa, você é o personagem. Em outros você vê em terceira pessoa, né? Você é o personagem, mas você se vê. Então, essa escolha do personagem, como a participação do jogador se dá, é bem importante, né? É difícil, por exemplo, de trazer para jogos de tabuleiro. A gente tem poucos jogos, talvez aquela série Zombicide, né? Você é o personagemzinho, né? E a mecânica aí tem que ajudar a contar a história. A história e a mecânica tem que estar associadas, né? Não faz sentido. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Você tem um jogo aqui que tem teleporte, né? Então, se você tem um jogo que tem teleporte, né, você pode contar isso com ficção científica, né? E aí você vai ter uma máquina de teleporte, ou pode contar isso como fantasia e você vai ter uma mágica de transferência astral, né? Então a mecânica e a história se interagem de alguma maneira e vão tomar vida na estética, né? Porque quando for uma mágica, você vai ter que ter uma varinha sacudindo, umas estrelinhas
saindo dela, você entrando em algum lugar, e quando for um teleporte, você, sei lá, vai ter que ter aquele pod lá da Star Trek, né? Vai ter que alguém apertar um botão e você se teletransportar, né? E aí, quando você quer contar uma história, você também envolve questões de tecnologia. Questões simples, por exemplo, se eu quero fazer um jogo que seja egípcio, né? Uma coisa que eu posso fazer é substituir os dados cúbicos, né, por dados varetas, né, que são varetas de 2 fases, são varetas que são dados egípcios. Né? Então, a pessoa, esse jogo é egípcio mesmo, porque tem dados egípcios. Né? E pode ser um grande fake. Né? Não é nada egípcio, eu só inventei que era egípcio e botei ali dados da cultura egípcia. Né? Então eu gosto de discutir, de mostrar, né, todos esses jogos aí que eu tenho uma mecânica. Essa mecânica, às vezes, ela é a mesma, ok? Às vezes ela é a mesma só num nível mais alto. Então o nível mais alto aqui, bastante abstrato, é uma mecânica de evitar destruir, ok? E a mecânica do pula pirata, a mecânica do jacaré, que tem um cachorro também, o do batatinha, do pula batatinha, é a mesma mecânica. Por quê? Você tem... Aliás, a do pula pirata e a do jacaré é mais parecida ainda. Você tem um ponto que um mecanismo semi-aleatório ali faz com que seja um mecanismo onde você vai perder. Né? E então você vai enfiar a espada, ou vai apertar o dente, o pirata vai pular, o jacaré vai se morder. Né? No pula batatinha, que é a mesma coisa, não há aleatoriedade no mecanismo, mas sim na organização. Né? Uma batata está presa numa cordinha, né? E ela é igual a todas as outras. Né? Então, quando você puxa a batata errada, que ficou aleatoriamente posicionada ali, você puxa a cordinha e todas pulam. E aí você tem que sair catando elas todas no chão. Né? O porquinho, o burrinho aí, são relacionados ao peso das coisas. Né? O outro é um jogo de maçãs, se não me engano, que é relacionado à posição. Tem uma mola forte, então se você tirar a maçã errada, essa mola explode tudo. Tem esses jogos aí de visualização dos cubos, que são uma espécie de variação de Jenga. Né? E tem lá o operando que você destrói se tocar, né? Já é um jogo de detalhe. Mas é uma família de jogos, né, que segue um princípio de evitar destruir, e alguns deles são exatamente o mesmo jogo, de maneira abstrata, num nível muito perto da implementação. Né? O Pula Pirata e o Jacaré são exatamente o mesmo jogo, e poderiam ter até o mesmo mecanismo de implementação lá dentro. De história, aí você tem... eu estava até lendo ontem um artigo, né, temas que não existem, né, ou que podem existir. Né? Temas que ainda não fizeram jogos, exatamente isso. Né? Aí o cara fala, ninguém fez um jogo de tabuleiro ainda sobre jogos. Não, aí eu mandei até para o Ludus, né? Tem aqui o jogo sobre a feira de Essen, que você tem que andar pela feira e comprar os jogos bons com o dinheiro que você tem, e no final ganha quem tem um pacote melhor de jogos. Né? Aí eu escolhi um tema mega famoso, né? Se você falar, esse é um jogo de pirata, já começa a vender, as pessoas adoram piratas, e olha como ele é reinterpretado de várias maneiras. Né? Se não me engano, inclusive no Assassin's Creed, esse personagem volta ao passado, não é essa a história do Assassin's Creed? Alguém que joga aí? Eu já joguei, mas Sim, não sei se ele volta ao passado. Ele está no passado, mas é que o jogo tem 2 momentos. Né? Você joga dentro da empresa, que é tipo o momento atual, e você também é remetido ao passado, e o seu personagem está em 2 momentos históricos. Assim. Como se fosse a metalinguagem. Ele, através de uma experiência, eles fazem uma regressão genética até o passado, né? Aí o cara ele volta ao passado para reviver a vida dos antepassados deles que faziam parte do clã dos assassinos, e no segundo momento ele está no presente, né? Na verdade no futuro, né? Onde ele volta a enfrentar. Moderno. Exatamente.
Então aí tem vários jogos de pirata, tem um bem antigo, esse aí por trás desse cenário azul, né, é um dos primeiros jogos de tabuleiro, né, que existiu. E esse aqui da direita, por exemplo, que tem os naviozinhos, né, você é um pirata, né, e isso aí é uma batalha de navios que eu achei bem legal no jogo. É o Pirata do Sid Meier, ele tem uma versão anterior bem antiga, e ele relançou depois. E ele é um jogo de minigames. E um dos minigames, que é o minigame, vamos dizer assim, principal, porque o navio andando para lá e para cá, né? É você encontrar outro navio e combater ele com vários tipos de munições e tal. E você pode capturar o navio para você, né? E trocar de navio, ficar com 2 navios, coisas assim. E aí, quando o pirata chega na ilha, tem vários outros minigames na ilha. Combate, dançar com a filha do governador, coisas assim. Então, veja só, um tema, né? Da mesma maneira que uma mecânica gera vários jogos, um tema gera vários jogos, né? E aqui eu adoro esses desenhos. Isso aí foi uma revista que pediu para 5 designers fazerem uma capa para o jogo Bob vs Killer Pandas. Né? O nome do jogo é Bob vs Killer Pandas. E os 5 designers fizeram conceitos, né? Isso aí é um conceito, né? Totalmente diferente. Né? Eu adoro aqueles pandas sugadores, aqueles pandas vampiros, e o Bob é a comida de panda lá, né? O eucalipto, o bambu que o bambu que o panda come, que come o eucalipto é o koala. É o bambu especial lá que o panda come, né? Mas eu também gosto do Bob ali do zoológico, né? E esses dois são mega criativos, né? Mas você tem lá, o outro é um mini panda, né? O outro pegou um tema japonês, não sei porque o cara botou panda no Japão, mas deve ser um americano. E aí você tem lá o mais high-tech, né? Então, como as pessoas podem imaginar, só com o tema você pode inventar vários jogos, né? E a estética, aí tem várias variações, um jogo bem simples. Eu gosto muito dessa simplicidade aí que gera. Então você tem lá um jogo com uma joaninha, né, de corações, que apela para um lado. Aí você tem um jogo lá de dinossauros. Você tem um jogo que é para pintar, na verdade, é criativo. Você tem um jogo de cavaleiros e dragões, né, Knight and Dragons, mas na verdade é um jogo da velha. Então você pode variar a sua estética de várias formas, como ela está variada aqui, né? Várias estéticas diferentes, né? O Pula Pirata é uma estética divertida, como é do WiiWare, né? Já no jogo do Assassin's Creed, né? Do Black Flag, que é temática de pirata, né? É uma coisa hiperrealista, e aí você tem essas variações assim. Aqui a gente tem a tecnologia, né? Então aqui a gente tem vários jogos de palavras cruzadas, né? Um que você compra de mesa lá, de peças plásticas, né? Um portátil, um de celular, né? Um de web, um que é um programa, né? Aquele Scrabble ali, acho que é o da web. E o vermelho, bom, essa cor aí é um alaranjado, vermelhudo, não sei qual é essa cor, né? E esse verde aí é um programa, né? E aí você tem que eu falo que é o maior custo não benefício, né? Palavras cruzadas mais caro do universo, que você usa um iPad, 3 iPhone, 4 iPhone para jogar, né? Isso aí para mim não faz o menor sentido, mas é uma implementação que fizeram, né? Então todos os 4 elementos são essenciais, tá? Então eu diria que esses 4 elementos eles são uma maneira, né, são uma lente para olhar a construção do jogo, né? E a gente vai, daqui a 3 minutos, voltar e vai falar do MDA. Eu vou pegar um copinho d'água para mim, porque eu estou falando aqui sozinho, vocês não me interrompem, né? Preciso ser mais interrompido. Quando você pega a sua água, eu posso... Pode falar, eu vou perder. Falando sobre... Beleza. Não, vamos falar sobre o Uno, né, que é o jogo de cartas. A gente conhece o Uno. É uma representação estética de um jogo que usa o baralho de escolher 2 cartas, né? Que acho que chama pontinho. Não é isso? Que a gente pode jogar usando um baralho comum
e existe uma outra apresentação estética que a gente chama de Uno, né? E mesmo o Uno, como ele é muito baseado, os naipes são cores, né? Tem muito baseado em cores além dos números, existe mais de uma proposta de modificar o design da apresentação do Uno para fazer uma apresentação mais flat, usando só símbolos ou usando que as cores não sejam tão importantes para quem tem dificuldade de reconhecer cores, né? Não sei se todo mundo aqui já jogou Uno, mas uma das coisas do Uno é que você pode acompanhar a carta usando a mesma cor. Então, quem tem dificuldade de reconhecer cores, alguns níveis de daltonismo, tem dificuldade de jogar o Uno original, clássico, só com cores, né? Então, tem umas propostas, até um grupo de designers brasileiro fez uma proposta para usar símbolos também, além de cores, para facilitar a vida de quem tem dificuldade em identificar as cores diferentes. Quando o Chechel falar que todos os elementos são importantes, é porque mesmo quem, tipo, eu me incluo nesse grupo, acha que outros aspectos são mais importantes dos jogos do que, por exemplo, a apresentação estética, porque eu não sou um designer, eu não tenho essa sensibilidade, a gente precisa olhar e reconhecer que os elementos, esse modelo da tétrade elementar do Shell, eles estão todos conectados e a estética suporta outras coisas, além da tecnologia e tudo mais, né? Era isso. Inclusive, eu, por exemplo, detesto jogar xadrez se não for com aquelas pecinhas padrão do xadrez, né? Eu não consigo jogar um xadrez de Star Wars. É isso que eu queria colocar também. A gente vai falar do MDA de novo, né, que a gente já falou algumas vezes, mas essa estética que a gente está falando aqui na tétrade elementar, ela é diferente da dimensão estética do MDA, mas ela não está totalmente dissociada, né? Isso que o Chechel acabou de colocar, assim, ó, ele se sente incomodado em jogar xadrez com as peças que não são aquelas peças de madeira, né, que tem o peso certo, né? Faz toque quando você põe no tabuleiro. Não é? Eu também me incomodo quando não é assim. Quer dizer, a gente estava falando de uma apresentação que gera uma resposta emocional, né? A estética, amplamente falando, ela é assim. Aqui o MDA se interessa muito mais na consequência, né? Enquanto que a tétrade elementar ele mostra também para a gente como é importante a implementação, né? O que a gente chama de estética mais naturalmente no cotidiano também é muito importante. Agora, Chechel, a gente está vendo o seu WhatsApp aí. Tá bom. Não. Eu acho que assim, também vale ressaltar aquela provocação que o Chechel sempre faz, né? De que GTA é um Pac-Man, né? Basicamente, só se trocaram as peças. Não foi eu que fiz ela, não. Foi o cara do GTA que fez, viu? Foi o criador do GTA que fez. Mas trocou as peças. Eu gosto muito. Eu gosto muito dessa metáfora. GTA é um Pac-Man. Eu gosto muito de um Pac-Man complicado. Na verdade, se de repente o cara que fez lá o Pac-Man ele queria outra coisa e falou, bom, mas eu só consigo implementar um Pac-Man. Né? Vocês já viram o Wolfenstein original? Do Apple II? Ah, não. Achei que o original fosse o Wolfenstein 3D. Não, o Wolfenstein 3D é 3D. Não, 3D. Eu joguei, anos depois eu me lembrei que eu joguei o Wolfenstein original. Esse aqui é o Wolfenstein original, vai passar. Esse é o anúncio antes do Wolfenstein original. Eu joguei na casa de um amigo, isso em 1983. Achei horrível. Porque ele João Veio tem uma característica. Ó, ele é. Isso aí tem uma musiquinha horrorosa, tá? Mas isso é uma planta baixa. E você vê, é uma planta baixa, mas você vê os seus
você vê seus personagens na horizontal, em pé. E não faz o menor sentido para mim essa visualização, né? Então, esse é o Wolfenstein original. Eu achei horroroso. Hein? Eu achei complicado. É só, você é como você pode falar ali, você é aquele soldadinho é qualquer coisa, né? Mas eu achei horroroso jogando, porque não fazia sentido para mim eu ver uma planta baixa e um bonequinho em pé, entendeu? Eu achei essa interface ruim para mim. Parece uma tradução direta do Hug, né? Só que aí misturou as duas coisas, as duas representações e ficou ruim. Do quê? Do Hug? Do Hug, porque é uma planta baixa, só que Isso. quando você aumenta, né? Você faz um personagem que você fica a representação vertical do personagem é ruim. Se ele fosse uma bolota, se ele fosse uma letra A, se ele fosse uma arroba, não vai fazer muita diferença. Porque acho que seria até melhor. Exatamente. Exatamente. Aí quando você amplia a representação, assim, você deixa de. Você, vamos lá, vai para um nível diferente da abstração, porque você fica mais próximo e tenta representar com mais perfeição aquilo, ficou muito ruim. Enquanto isso aqui. Eu estou pegando aqui uma imagem, né? Vou pegar aqui essa aqui. Enquanto isso aqui, quando lançaram, era uma coisa fantástica, né? Porque na verdade, é o primeiro jogo, primeira pessoa que funciona, né? Que você tem alguma visualização que funciona, né? Então isso era muito legal. Nem todos devem ser do original aqui, tá? Mas essa visualização era essa. Acho que eu baixei o meu de um BBS. 7 níveis de graça, né? Os caras fizeram. Né? Claro, que depois sofisticou lá com o Doom e tal. Mas. Eu tô perdido aqui, peraí, deixa eu me achar. Tô bem Foi perdido. o Fábio que deu a ideia de a gente mostrar o porquê que estava falando do Wolfenstein. Não lembro porquê. Porque falou de. A gente estava falando de GTA ser um Pac-Man, aí apareceu o Wolfenstein, que é a representação muito ruim, que mistura, né, a gente está olhando, são dois cortes diferentes, né, a gente está olhando de cima e também está olhando de frente. Aí eu falei que Rogue, na verdade o Wolfenstein piorou a representação do Rogue, porque o Rogue que deu origem para os roguelikes, né, que era tudo caractere, a gente estava na nível de abstração totalmente diferente, né? Mostra um pontinho, mostra uma arroba, mostra um R, e a gente imagina as coisas e começa a tentar representar isso com mais proximidade, como os personagens lá do Wolfenstein, e fica ruim. Então, os jogos que vão dar origem a Lemmings, né? Mas assim, eu concordo contigo, Eduardo. Realmente a gente teve aí várias escolhas que comprometeram muito, né, a questão de designer do jogo. Você tá sem microfone, tá? Só para avisar, tá, Fábio? Desculpa interromper você, que eu acho que eu acho que ele tá tentando falar. Gente, eu mostrei o Rogue, né? Eu falei aqui. Eu joguei Rogue no Grande Portes, tá, gente? Que gerava a tela. Cada vez que você movia, ele gerava a tela de novo. Mas então, Rogue é genial por isso, né? São aqueles tracinhos ali e você consegue perceber, entender, ou viajar e chegar. E essa representação tem um nome, eu não sei, o Chechel vai lembrar, que o Chechel sabe, ele que me ensinou isso. Essa coisa da representação é muito realista, né? Que ela é muito cara, é muito difícil de fazer. Eu acho que é isso que gera esse movimento hoje em dia de fazer jogos
em 2 dimensões, pixelate, e que você tira esse foco, a problemática da representação hiperrealista e traz a problemática para outras dimensões dos jogos, mecânicas e tudo, essas coisas. Sim, com certeza, né? E você tem outras soluções também que são de alta qualidade gráfica, né? Mas são com outra visão de como é um jogo, né? Ver se eu consigo achar aqui antes da gente passar para o. Eu acho que um bom é Flower, não é Flower. Gente, tem Flower para PS4. Flowers, que você diz, é aquele jogo de flow? Que você é um. Vento. Você é um vento? Você é o vento. É algo que eu acho que parece o vento. Pô, tem para PS4. Eu tem comprei para pro Steam. PS4. Tem na Steam, tem para PS4. Eu acho muito legal eu acho muito interessante esse jogo, a imersão. Ele é um jogo bonito, assim, tudo bem. Eu tenho que admitir, voltar no tempo, né, abrir concessões para representação, né, quantidade de triângulos e tudo mais, para falar assim, é muito legal, mas é bonito, eu gosto bonito. A ambientação, a estética, né, a proposta é bem legal. Eu acho muito interessante. Não sei se o Chechel está procurando isso. Acho que o Chechel caiu, inclusive. É isso? Eu também estou achando que o Chechel caiu. Lendo aquele link que o Luiz mandou, é dos 40 anos de Pac-Man. Viu? Que é super show. Eu não posso ficar falando essas coisas assim, não, porque parece que eu tô velho. Olha só, é engraçado. O Chechel caiu, continua gravando, eu não entendo isso. Também não estou entendendo. Continua gravando. Todo mundo abre o microfone e vamos começar a falar bobagem, falar mal do Chechel, pô. Não, eu ia falar outra coisa. Existe uma... É muito interessante. Desculpa, tá, gente? Vou só viajar um pouco aqui sobre essa coisa do tema e dos jogos de cartas. E do jogo essencial, né? Que, na verdade, sobre o modelo da Tetrad. Lá, o Chechel estava falando, o jogo essencial é o conjunto de regras, né? Que é esse jogo. O jogo abstrato, que a gente varia, vai botar temas diferentes e o jogo vai continuar sendo o mesmo. Aí o interessante é que tem essa questão dos jogos que usam baralho comum. Como essa ideia do Uno, e eu não lembro o nome do jogo do baralho. Acho que é pontinho, não é pontinho. Tá, mas tem um jogo de baralho comum, que é exatamente o mesmo jogo, e Uno é uma representação. Existe isso não é um demérito, né? Tanto é que o jogo de Uno é muito mais famoso do que o outro jogo, né, do baralho. E tem esse tipo de... Eu sumi, né? Eu tô falando da hora aqui sozinho, mas eu tinha sumido. Você caiu. Você caiu, Chechel. Vocês viram o Okami? Não, não vimos. Não, também não. Não vimos. Então foi isso. Caiu antes. A gente estava falando de tradução de jogos que são jogados com baralho comum e são transformados em um outro jogo, tipo Uno. Mas assim, aí não é demérito nenhum, porque se você não está jogando, tanto é que o Uno é mais famoso, porque a representação dele é mais simples de jogar do que usar um baralho comum para jogar, por exemplo, né? Então, crianças jogam mais facilmente Uno do que jogariam o jogo, que eu esqueci o nome, com um baralho de 52 cartas. É mal, 8 maluco, uma coisa assim. Mal, isso mesmo. Mal que é o nome. Então eu estava falando aqui o negócio da estética, né? Que tem o pessoal que foi para a estética super realista, que esses jogos fazem sucesso, né? Ou mesmo uma estética de quadrinhos, né? Que a estética do GTA, que ela não quer ser totalmente realística, né? Mas ela quer ser realística o suficiente. Outros foram para o lado da fantasia, né? Aí tem o Okami, que você faz movimentos de pintura para fazer mágicas, coisas assim.
Esse jogo é extremamente bonito. Eu joguei ele no PlayStation 2, se não me engano. Mas vale a pena olhar. Tem no Steam, parece agora. Mas essa coisa que o Eduardo estava falando, né? O revival das estéticas menores, vamos dizer assim, porque as pessoas querem continuar desenvolvendo jogos e não conseguem competir com estética de AAA, né? Ok? Estão Às todos vezes aqui nem é comigo ainda? intenção mesmo, às vezes nem é intenção mesmo, né? Não é nem conseguir competir, é porque não é intenção. O foco tá ou no desenvolvimento da história, né? Ou nas mecânicas dos jogos, do jogo. Como o foco não tá lá, e como é muito caro, né? A gente está falando de recurso escasso, então é mais fácil de desenvolver sem se preocupar tanto com isso. Exatamente, exatamente. Ok, então a gente tem aqui os 4 elementos, né? E a gente tem. E esses 4 elementos são muito influentes atualmente. Né? Essa aula é muito importante por causa disso, por causa da influência dos 4 elementos. E a gente tem um outro pedaço altamente influente, né, quem fala dos jogos, que é o MDA. Né? Que fala a palavra estética, a palavra mecânica, e fala a palavra dinâmica, que não existia antes nesse contexto do livro do Shell, né? E fala mecânica e estética, a aesthetics, de maneiras diferentes que o Shell. Tem, inclusive, pelo menos um, mas eu acho que tem 2 artigos no SB Games sobre a unificação desses 2 modelos. Né? Isso também não é uma coisa muito difícil de fazer, não. A gente já tinha bolado isso, mas aí foi olhar se tinha alguma coisa feita e tinha no SB Games, inclusive. Né? Mas esse artigo tem uma grande importância, porque ele fala um pouco da postura do designer. Quer dizer, o que o designer tem ao seu dispor para poder interferir na experiência do jogador. Tá? Então, o MDA diz que um jogo pode ser visto, né, com um conjunto de mecânicas, né, como um sistema que tem dados e algoritmos. Né. Esses algoritmos são usados de alguma forma, que são as dinâmicas, ok? E isso leva a respostas emocionais do jogador, que é a estética. Né? Para mim, isso é uma coisa muito importante. Né? Então, mesmo que o MDA possa ser lido, e é lido por pessoas diferentes, de outras maneiras, né? Para mim, isso é exatamente isso que eu falei. Ou seja, eu posso, como designer, mexer nas mecânicas do jogo. Tudo que eu puder mexer, né, vai ser mecânica. Inclusive a estética e a tecnologia. Né? Mas a gente está realmente falando mais de game mechanics. Né? Quando o jogador jogar, ele vai usar essas mecânicas de alguma maneira, com alguma interpretação. Né? E o exemplo que eu gosto mais de dar eu tenho uma mecânica de andar, né, ou de correr. Essa mecânica pode ser usada para fugir ou para atacar. Okay? Isso são as dinâmicas. Né? Como eu uso e com que intenção eu uso as minhas mecânicas. E isso interage, né? Eu faço isso por causa das minhas reações emocionais ao que está acontecendo no jogo. Então, para mim, isso é a mágica do design dos jogos. É você só poder mexer nas ferramentas que viabilizam a agência do jogador. A agência do jogador se dá por meio das dinâmicas, e ele faz isso por um processo cognitivo que inclui o raciocínio lógico, né, que inclui a capacidade física de realizar e que é influenciado pelas suas emoções. Então, essa é uma interpretação além do que está lá, né, do modelo MDA, que não é muito longe, mas também é interpretado por outros de formas diferentes, interpretados por outros de formas semelhantes. Né? Alguma contribuição?
sim, sim. Eu queria fazer uma... A gente tem que olhar, só lembrando, né? Que a gente precisa olhar essas setinhas de dois lados aí. Parece que isso é só retórica quando a gente fala que, sob o ponto de vista do designer do jogo, né, ele começa das mecânicas que vão gerar as dinâmicas que fazem emergir as estéticas, e que, do ponto de vista do jogador, são as estéticas emergindo a partir das dinâmicas geradas pelas mecânicas, que são dois pontos de vista diferentes. Claro, isso parece vazio quando é só falado assim, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, lá do modelo 611, que a gente já viu também, né? De Acho que não, né? emoções. Viu? Acho que viu, não viu? O pessoal pode reclamar. Nas emoções. A gente falou de emoções. Isso. Mas a gente não viu no contexto. E, na verdade, a gente vai querer... Nossa primeira abordagem para o jogo, se a gente vai jogar o jogo, é querer jogar o jogo. A gente só vai jogar um jogo que a gente quiser, porque isso é espontâneo, né? Então, o jogador, a primeira abordagem que ele tem com o jogo tem a ver com o desejo de jogar. É uma reação estética. A primeira relação que um jogador mantém com o jogo é uma relação estética. E é isso que vai manter é a estética que vai manter a interação do jogador com o jogo. Para mim, foi muito difícil chegar até aí, assim, sabe? Perceber isso, mas isso está escrito no artigo. E a primeira lida que eu dei, eu achei meio... tá falando só da boca para fora, ou não tem muito sentido. Mas outros modelos apresentam essa mesma importância, que o jogador tenha o contato primeiro com a estética do jogo. Com essa interpretação da estética, né? Isso. Então aqui é essa ideia, né? O game designer, ele só tem um conjunto do lado de cá para mexer, né? E é interessante que há até uma tendência do jogador de subverter a sua intenção como designer. Porque agora eu estou falando de coisas que realmente eu li, eu estou encadeando elas, né, mas eu não posso citar o autor. Tá? Então tem um autor que diz que o jogo ele é sempre de regras que diminuem a eficiência. Tá? Então, um exemplo simples, né? Um jogo de xadrez, você cria um monte de regras para atacar o rei, mas eu podia chegar lá e dar um peteleco e falar, matei seu rei. Né? Então se cria um monte de dificuldades, né? Assim que você desenha regras, você cria dificuldades para chegar ao objetivo. Né? Só que essas dificuldades elas são viabilizadoras de ações criativas, né? De dinâmicas interessantes. Né? Se você botar lá só mecânicas que não geram dinâmicas interessantes, né, o seu jogo vai ser ruim. Né? E essas dinâmicas, até a descoberta delas tem relação com a estética. Ou seja, o jogador só vai fugir se ele sentir medo. Mesmo que seja um mundo racional, né? Vendo, eu vou perder ponto aqui, então eu vou andar para trás. Mas melhor ainda se for um medo emocional. Né? Opa, meu Deus, ele vai me matar, vou sair daqui. Né? Principalmente nos videogames. Né? No videogame você quer trazer o jogador lá para aquele mundo fantástico que você criou. Né? Mas você tem lá no bridge, né, um medo racional. Não, se eu jogar essa carta, ele vai jogar outra carta que ele deve ter, então eu vou perder essa vase e não vou completar o meu lance. Né? Então isso aí é um outro pacote assim. Né? No artigo ele fala de 8 formas de diversão, né? Sensação, fantasia, narrativa, desafio, companheirismo, descoberta, expressão, submissão, né? E eu acho que essas coisas a gente tem que conhecer todas, né? Mas como é uma quantidade enorme de autores falando de sensações estéticas diferentes, né? Eu acho que vale a pena a gente dar um passo a mais e falar das emoções. Quer dizer, eu acho que isso aí não é realmente a estética. Né? Isso aí são canais da estética.
ver se o Eduardo ou o Farm aí podem. Isso, eu ia comentar. No artigo original, né, que a gente está discutindo quando eles propõem esse framework MDA, eles colocam que cada uma dessas letrinhas aí, ela é uma caixa vazia, né? Ela é um conjunto, né, para descrever jogos. Então, pode descrever um conjunto de jogos, pode descrever um estilo de jogo, um artefato lúdico especificamente, um jogo especificamente. E o que vai estar, qual modelo que vai estar dentro de cada uma dessas caixas depende do seu objetivo. E eles, para exemplificar, colocam essa que eles chamam de taxonomia, né, não exaustiva, de o que seriam algumas estéticas, para explicar um certo conjunto de jogos. Lá no próprio artigo está dito isso, que é uma taxonomia não exaustiva, que eles não falam de todas as emoções, porque eles não é o objetivo lá do artigo. Lá. E a leitura de muita gente é reduzir, então o MDA é ruim porque ele propõe essas estéticas e isso não descreve, né, a grande maioria dos jogos. Então a gente precisa lembrar o seguinte, o artigo não está propondo isso está sendo usado para exemplificar. E eu acho realmente que é ruim, né? Mas a grande questão é, essa caixinha vazia lá da estética, a gente pode colocar ali dentro o modelo mais adequado para a gente. Tá? Como a gente está colocando, tem o laboratório fazendo lá uma ontologia de mecânicas de jogos, né? Então essa ontologia de mecânica vai ficar lá dentro da caixinha de mecânicas, né? Para explicar as mecânicas de uns jogos que a gente tem interesse. Então qual seria a ontologia, qual seria o modelo mais adequado para a gente colocar dentro da caixinha do ar, né, da estética, para explicar as reações emocionais do jogador? Talvez o modelo 611 do Dillon seja um outro modelo legal para fazer isso, né? Esse que está proposto no artigo da MDA eu acho muito limitado, né? Facilmente limitante, pelo menos. E eu acho que ele não fala realmente das reações emocionais, eles falam de formas de alcançá-la. Exatamente. Eu também vejo como o Chechel. E também entendo a sua proposição, Eduardo. Ele realmente ele é limitado, né, e também limitante de uma certa forma, mas eu acho que ele busca te levar a compreender, né, como chegar nessa parte mais emocional sem se prender a qual emoção você vai despertar, né? Eu estava procurando aqui, já até fazendo um link com a colocação anterior dos caminhos, né, do MDA. Se eu não me engano, Ori foi um jogo baseado em histórias, né, antes dele ser construído, ou seja, a história dele foi desenvolvida primeiro, né, daquilo que eles chamavam de... Caraca, eu esqueci. Eu estou tentando achar aqui a descrição dos autores. Mas é um jogo muito bonito. Se alguém nunca jogou, se você puder pegar, é um jogo muito bonito mesmo. Muito, muito sensacional. E a história também é legal, porque eles história do ganho-idade, né? Que era o que eles chamavam, que era baseado no Rei Leão e no Gigante de Ferro. Então, eles criaram toda a história primeiro para conceber o jogo, para depois partir, né, para essa concepção. E aí a gente vem exatamente essa questão das limitações de uma representação apenas baseada no MDA, né? Quando você chega na estética, ele realmente ele é mais limitante. Mas ali ele dá alguns caminhos, né? Às vezes você tem... eu acho isso também uma questão que tem que ser muito bem pensada, né? Porque, assim, às vezes aquilo que é engraçado para alguém, para o outro, quando ele está olhando para aquilo, ele não vê graça nenhuma, entendeu? Então, você se basear diretamente numa emoção ou numa reação específica, achando que aquilo ali, e para você é aquilo, para o seu jogador, ele pode perceber de outra forma, né? Então, assim, você tem que ter muito cuidado quando você começa a usar a estética como um caminho, né? Vamos dizer assim, um objetivo primário. Mas acho que isso a gente fala justamente, fala novamente, né, no ponto. O humor é muito difícil, né? O fã aí também não é o engraçado, o fã é o
que você se diverte gastando tempo, essa palavra tem sido evitada pelos autores de jogos, né? Eles preferem essa coisa de sensação, fantasia, narrativa, narres, fiero, eles preferem sensações específicas, mas como é difícil você se propor a atingir uma reação emocional, né? Isso é um trabalho de manipulação, na verdade, né? Por meio no caso lá do 611, né? Por meio de instintos. Então, você provoca algo que provoca uma reação emocional. Provoca o medo, que vai provocar uma reação emocional, né? Eu provoco a raiva, vou atingir a raiva, tal, com sensação de com a vingança. Então, e essa manipulação que você faz, né, é um estudo específico muito importante para a gente como desenhista de jogos, né, como projetista de jogos. Sendo que no videogame eu acho que ela é mais importante ainda, mesmo que seja um videogame simples, né, porque você no jogo de tabuleiro você tem os seres humanos interagindo ali. Então na verdade, em geral, você está provocando um conflito onde eles vão criar as situações, né, a partir do que é apresentado ali. Mas no videogame não. No videogame você tem que entregar o pacote completo, basicamente, né, a fantasia toda. Se você fizer lá um jogo de combate homem a homem, né, você tem que entregar muito do combate homem a homem pré-fabricado para o jogador poder usar, né? Mas eu acho que uma coisa também interessante aí de chamar nesse contexto, deixa eu só ver aqui onde nós estamos, assim, né, é a questão do você, sempre que está fazendo um jogo, você está entregando uma experiência incompleta. A experiência só se completa quando ela é jogada. E como pode existir, em alguns jogos, né, vários caminhos de jogar, essa experiência pode ser completamente diferente. E aí eu vou chamar o Leandro aí, né, que está olhando jogos de guerra analíticos. Né? Então, na verdade, o que ele está olhando é o seguinte: constrói-se um cenário, né? Esse cenário vai ser jogado, provavelmente mais de uma vez, e a partir... Leandro, fala aí, Leandro. Sim. Fala aí. Assim, na verdade, assim, tem dois propósitos em jogo de guerra, né? Tem o jogo de guerra didático e o analítico, né? No contexto do jogo de guerra mais profissional, né? Mais focado no treinamento dos militares, né? O jogo de guerra didático, ele é mais voltado, o interesse é voltado nas decisões dos jogadores ao longo do jogo, né? E o analítico, que é você testar os seus planejamentos, né, no cenário, né, como se fosse testar várias vezes o planejamento sobre várias condições diferentes, né? Mas desculpa, eu não peguei o ponto como você queria me introduzir no assunto, assim. Que você quando faz um jogo de guerra analítico, você não sabe a resposta. Você constrói só o cenário, você coloca as regras lá e você vai descobrir as respostas, né? Que numa situação muito profissional pode até provocar você a mudar as regras, ou as suas regras do jogo ou as suas regras de comportamento no jogo. Falar só, essa estratégia aqui não pode mais usar porque ela é uma estratégia de derrota, a gente já viu. Né?
Sim, eu acho que isso se aplica aos dois propósitos, tanto educacional quanto tanto o jogo didático quanto o analítico. Não, eu vejo que o jogo didático você quer que se desenvolva de um certo jeito para as pessoas estudarem e tal. Você tem uma expectativa de finais, assim, né? No jogo analítico, não. Você está fazendo justamente o jogo porque você não sabe o final. Se você soubesse o final, não precisa fazer o jogo. Tá. E no jogo educacional, você está botando, olha só, você tem que ver o exército azul tem que passar pelo exército vermelho, e o cara sabe que se fizer um ataque de frente está errado, entendeu? Tem que fazer a cavalaria dar a volta. Você está ensinando táticas. Você quer que o cara aprenda as táticas que você quer que ele aprenda, né? Esse é um objetivo do jogo didático. Você quer que ele entenda uma situação histórica, né? Porque aconteceu isso. Mesmo que ele tenha que jogar várias vezes para entender, né? Você pode jogar lá um jogo da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e não fazer que nem os alemães fizeram, não usar a técnica de Blitzkrieg. Talvez a Alemanha perca se não usar essa técnica de Blitzkrieg. Né? E aí o cara vai falar, mas por que eu perdi se a Alemanha ganhou? Porque você não usou a tática alemã. Aí eu te ensino a tática alemã, aí você vai lá com o alemão e ganha. Né? Mas se você for atacar pela linha Maginot, você vai ficar parado lá na frente da linha Maginot durante meses, né? E não vai ganhar o jogo. Né? Então aí você ensina, não, você tem aqui uma linha de defesa, você pode dar a volta, correndo, né? Não precisa ficar... Né? Conta toda a história da Segunda Guerra e como é que aquilo mudou a estratégia da guerra. Né? Pode ser que até hoje em dia tenha mudado de novo. Né? Mas não, quando você faz um jogo analítico, você não sabe, você tem só o cenário. Você só quer construir um cenário onde as pessoas possam trabalhar. Né? Eu não tinha pensado ainda por esse ângulo. Essa é a minha ideia do jogo inacabado. Quando você faz um jogo, ele é inacabado até certo ponto, mas até um ponto que ele é tão inacabado que você, como no caso do jogo no Wargame Analytics, você não sabe para onde ele vai levar mesmo. Né? Então, na verdade, ele tem um metagame aí. O objetivo é além do jogo. Posso fazer 2 comentários rapidamente? Assim, eu tenho um monte, eu quero fazer só 2. Um é sobre Ori, que é muito interessante porque Ori é um platformer, né? Quem Ori, análise, assim. Deixa eu interromper um minutinho. Ori, se você descrever o que é Ori, ele é um jogo sem graça, né? Ele é um jogo de plataforma, usando esse truquinho que chama Parallax, né? Como é que eles chamam? Parallax. De rolagem. Então ele é um jogo muito padrão, a não ser o fato de ter uma história bem contada, ser muito bonito, né, e ter jogabilidade alta. É em 2D, né? É um jogo plataforma 2D e tal. Isso assim, isso é um comentário. O outro comentário é que os jogos eles são artefatos construídos para gerar emoções. Isso, muito bom. Tá? E vou escrever isso no meu livro. Aí você põe lá o crédito do Mangeli. Comunicação pessoal. Outra coisa é o seguinte, o MDA ele tem que ser visto como um modelo muito abstrato, tá? Ele, na verdade, é um metamodelo muito abstrato, mais abstrato do que a Tétrade Elementar, que olha essas coisas com um outro tipo de visão. É uma visão prática, né? Uma visão até elementar, é uma visão prática. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a tecnologia. Vamos fazer o quê? Vamos fazer isso aqui. Isso. E agora a gente tem problemas. A gente imaginou uma história e tem problemas de tecnologia para implementar essa história. A tetra elementar é isso. Né? O cara está lá no campo. O cara está no campo resolvendo os problemas dele. Precisa de 4 equipes. Uma de arte, uma de história, uma de mecânica, outra de tecnologia. Perfeito. O cara parou para e falou um jogo muito abstrata, né? Isso. Por isso que a estética da Tétrade Elementar está presente nesses 2 componentes aí do MDA. Tanto lá na mecânica, quando ela é implementada, quanto está na estética do MDA, quando ela está gerando as emoções. Né? Então o MDA se preocupa. É um foco diferente e mais abstrato, o jeito mais abstrato de olhar. Então, não dá para a gente confundir essas 2 coisas, como algumas pessoas confundem. Na verdade, são patamares diferentes. Deixa eu fazer um comentário interessante, porque a partir dessa aula existem 2 exercícios. Tá?
que eu passo sempre para as turmas, então vou passar para vocês. O primeiro exercício é pegar um jogo de criança e mudar esse jogo, mas ele tem que continuar sendo reconhecido. Mas você tem que mudar a mecânica, a estética, a tecnologia, né? E fazer uma proposta para outro jogo. Tá? O segundo exercício é fazer um jogo fazer um interactive fiction. Né? Então, que eu vou falar de história depois, eu vou falar, agora vocês vão fazer um jogo que é só de história. Quer dizer, que você não tem elementos gráficos para trazer estética. Tudo é texto. Apesar do que a maneira de escrever também é uma estética. Né? Se você for ler Moby Dick, é o meu exemplo, esse exemplo é muito, eu acho muito forte, porque eu fui ler Moby Dick e eu fiquei assim maravilhado com a maneira que o cara conta a história. Moby Dick não é bom porque ele tem capítulos chatíssimos. Inclusive tem um guia para ler Moby Dick que fala, pula o capítulo 17 porque ele é muito chato, e não sei lá o que e tal. Mas a maneira como ele conta a história, né, é fantástico. O inglês que ele usa é fantástico. E a gente tem alguns autores brasileiros que são assim. Né? Não é só um romance escrito. Quer dizer, estou lendo isso aqui, não. Tem uma estética na linguagem. Né? Não tem só a história, tem uma estética na linguagem. Né? Que é que falam do cara do Ulisses, né? E que falam do Guimarães Rosa, né? E que também tem uma estética na linguagem de outros autores brasileiros mais específicos. Né? Outros não, outros estão lá contando a história bem contada, mas sem um diferencial estético da linguagem. Todo tem sua maneira de contar, tal, mas isso é uma diferença grande. Né? Mas então, outro exercício é esse. Vou fazer um jogo, né, sem estética. Eu tenho que pensar só na história, né, na mecânica, e aí a mecânica é limitada à ferramenta que você tem, né, e a tecnologia está dada. Então, onde você tem que mexer é na história. Né? Então, esses são dois exercícios que saem daqui. Deixa eu só fazer um comentário, Xaxão. Por favor. Primeiro, sobre a colocação do Eduardo, né? Que os jogos são feitos para gerar emoção, né? Tô ouvindo, hein? Tô ouvindo. Eu sei que você está ouvindo. Então, assim, eu acho que um ponto importante também é a gente lembrar que dentro do designer, né, e principalmente dentro do modelo que a gente vai adotar, seja ele qual for, a gente tem que lembrar que algumas emoções são apenas gatilho, né? Que era mais ou menos o que você estava falando para o Leandro sobre a questão do jogo em termos de aprendizagem e na outra vertente lá que você colocou. Né? Um jogo de aprendizagem, às vezes você tem que deixar certos pontos aonde a pessoa ela possa, vamos dizer assim, através da própria manipulação, né, inferir o conhecimento, né? Ou seja, ele vai manipular aquele jogo e ele vai conseguir perceber ou não, dependendo do perceber. O perceber que eu digo é aprender, né? Mas não de saber que está aprendendo, né? Então ele percebe esse aprendizado ou não, de acordo com até que ponto você desenvolveu aquela parte do jogo. Né? Então, o jogo, quando ele vai criar emoções, às vezes você não precisa conduzir até o fim, né? Como você estava colocando antes, né? Que seriam manipulações, às vezes você não manipula até o fim. Às vezes você manipula através de pequenos gatilhos, né? Você vai inserindo gatilhos para você poder levar principalmente aquilo que talvez seja um dos grandes motivadores do jogar, que é a sensação de descoberta, né? Então, só fazendo aí um apanhado um pouco mais atrás. Eu vou chamar novamente a atenção. E você falou, eu fui anotar aqui, enquanto eu procurava a caneta para anotar, eu esqueci o que eu queria falar. Mas eu vou chamar novamente a atenção, que eu queria deixar claro, do jogo como obra
aberta ou semi-aberta, né? Da capacidade que o jogador tem de se apoderar e de subverter as regras, né? De mudar e falar, ganha quem perde, eu jogo assim, as regras da casa e coisas assim, né? Mas, sim, e da importância, agora, no sentido do jogo educacional, né? Da reflexão a posteriori, né? Porque essa percepção é um aprendizado tácito, né? Talvez não percebido pela pessoa, né? Então, o jogo educacional, né, ele não existe sem o debriefing, sem uma reflexão depois do que aconteceu, né? Porque senão não levou a nada, né? Claro que tem jogos educacionais muito simples, aquele ali de fazer perguntas e a pessoa não precisa de debriefing nenhum. Você sabe ou você não sabe que dia nasceu Dom Pedro I, né? Porque acertou ou errou a resposta, né? Mas qualquer jogo onde você está ensinando pela mecânica, ou ensinando pela ação, ou ensinando pela agência, né? Depois você tem que perguntar por que você fez isso, né? Ok? Ok. Eu não sei se eu fui muito claro na colocação. Não, entendi. Então aí a atenção do designer a vários objetos, né? Tomar decisão, objetivos, a oposição, né? A reação que vai existir, a gerência de recursos, como é que você deixa o jogador falar, tokens, informação, né? Então tudo isso é mecânica, né? A mecânica do MDA é gerenciar tudo isso, né? A gente está chegando aqui a 4 horas. Então tá. Então eu queria parar aqui, né? Porque eu vou passar agora o exercício e aí a gente pode fazer esse exercício aqui, né? Começar ele aqui, né? Esse exercício não dá para uma pessoa fazer sozinha, né? Porque ele faz parte do exercício, o pensar em grupo, né? Eu vou pegar o exercício aqui e a dinâmica do exercício. Só um minutinho. Então, enquanto a gente está esperando, por que eu falei que jogos são artefatos criados para gerar emoções? Porque esse é o ponto de vista de um grupo de pessoas, né, que eu me incluo nesse grupo, não é só meu, de que os jogos são artefatos estéticos nesse sentido. Essa estética do que o MDA fala, essa estética de uma obra artificial gerada, né, para criar emoção. Como, por exemplo, uma obra de arte ou uma obra de design. São obras artificiais criadas para gerar emoção na gente. E o jogo se enquadraria nisso. Né? Por isso que eu coloco nesse ponto, coloco esse aspecto de gerar emoção nesse sentido. É da mesma forma que a gente fala assim, eu ouvi uma música linda, né? Essa beleza da música, essa estética da beleza da música, você não está vendo, não é visual. É uma coisa uma música triste. Pô, a música não é triste. Né? A música gera uma emoção, né, que está relacionada à tristeza para você. Então os jogos são assim também, né? E esse negócio, olha só, esse negócio da música, da música ser triste ou da música ser alegre, né? Tem psicoacústica, onde o cara lá estuda, né? Se terminar assim, se for, né, uma escala menor, ele é triste, se for tem toda uma teoria lá por trás, né? Que é uma criação parecida com o que a gente quer fazer aqui, né? Então o cara sabe fazer uma música triste. Mas é aberto. Porque depende do background de quem está recebendo isso. Exatamente. Depende
você, na verdade, você deixa um gatilho. Esse é um estudo do gatilho, né? Então, se a música terminar assim, é bem provável que quem esteja ouvindo vá ter esse tipo de sentimento, né? Então, esse estudo ele vai atrás exatamente desses gatilhos. Gente, eu choro em filme só por causa da música. Não tô nem vendo o filme direito, toca aquela música triste, eu já começo a chorar. Ih, vai morrer o garotinho. Mas isso é importante para gêneros musicais. Assim, gêneros de música popular, né? Quando a gente tem uma formação, quando a gente é formado na pré-adolescência, ouvindo um tipo de gênero musical, a gente tem uma afeição, né? Um conforto com aquele tipo de gênero musical e vai gerar emoções mais profundas, porque está associado com a nossa formação. Né? Então, quem cresceu ouvindo música sertaneja tem uma abordagem completamente diferente da minha, que não fui formado, não formei o meu gosto estético, né, minhas variações estéticas ouvindo música sertaneja. É totalmente diferente. Pode fazer uma música sertaneja vamos dizer, né, simplificando, uma música sertaneja que gere muita tristeza, que eu já vi assim, na internet, as pessoas chorando ouvindo a música, para mim não gera essa emoção. Diferença nenhuma, né? Asco. Não é asco, mas assim, essa emoção não gera. É a falta do background mesmo. É a falta da linguagem. Outro tipo de mundo. Caramba, eu fico arrepiado ouvindo música. É engraçado, né? Ouvindo música punk, né? Eu fico arrepiado. Aquilo me impacta de um jeito muito grande, de um jeito assim que não tem nada a ver com racionalidade, né? E nem com qualidade musical. Muito pelo contrário, né? A gente está falando de música punk, está falando de uma música, teoricamente, de baixíssima qualidade musical. Mas tem a ver com minha formação estética, minha afetividade. E eu acho assim, até pela colocação do Chechel, né? Existe o clima, né? O filme, ele tem uma narrativa aonde imagem e som, né? Eles vão se complementando para dar exatamente esse clima, né? Que é uma busca de despertar em você esse gatilho. Por exemplo, o Eduardo está falando de música, né? Assim como eu também, minha formação tem certos tipos de música que, cara, eu escuto e para mim não é tipo, tá, vamos pegando pesado, é só um barulho que estão fazendo ali e nada mais, não me afeta em nada, né? Ou, por exemplo, como filme, tem muita gente que por exemplo, tem estilos de filme que a pessoa não consegue ver por um background que foi gerado de experiências, né, e que, para mim, se eu ver ou se eu não ver, também não infere nada. Então, assim, não tem a ver com racionalidade, né? Tem a ver com experiências, tem a ver com encadeamento, né? Aí talvez seja o grande legal da obra quando a gente leva isso para um jogo, né? Um jogo bem curado, ele talvez ele venha exatamente dessa questão de você conseguir fazer essa obra de não só das ações que o jogador vai ter, da ambientação, tanto visual quanto musical, para que você atinja exatamente esse objetivo que o Eduardo falou, que você vai gerar uma emoção. Qual emoção? Aí já é uma coisa difícil de você dizer, porque depende muito do background de quem está do outro lado, né? Mas se você fizer uma boa curadoria, com certeza você tem algo que vai acontecer lá, né? Que é mais ou menos o que o cara da música ele compreende. Ok, vamos em frente aqui então, para a gente poder. Então, eu gosto muito dessas informações dessa aula, e eu gosto muito dessa sequência aqui, né? Vocês estão vendo já? Sim, estou vendo. Jogo da velha. Que é o seguinte, é o jogo da velha, né? E seria uma motivação para o exercício, tá? Onde a gente vai fazer modificações na tétrade alimentar, né? Então, informações genéricas sobre o jogo da velha, né? São 255 mil jogos únicos, né? 131 mil jogos ganhos pelo primeiro jogador, 77 ganhos pelo segundo jogador, 46 mil empates apenas, porém o resultado mais provável em uma partida sem erros, aliás, o resultado correto em uma partida sem erros é o empate,
Se ninguém errar jogando, você vai empatar. O que é uma curiosidade, né? Porque se você fizer uma abordagem, se eu fosse lá e saísse contando, eu vou inventar um jogo, vou sair contando todos os resultados possíveis. Falar, olha só tem 46 mil empates, parece um jogo muito bom. Se bem que ele é favorável ao primeiro jogador. Então eu podia inventar uma regra ali que é a seguinte, empate, o segundo jogador ganha. O que seria extremamente desconfortável, porque o segundo jogador ganharia sempre. Então, esses números, se só como aviso, assim, significam pouco, né? O jogo tem a sua dinâmica própria, mas a ideia aqui é como variar o jogo da velha na Tetris alimentar, né? Então isso aí é um objeto, tá? Mas eu tinha uma foto com uma criança, depois eu achei e não botei aqui. É um objeto mais ou menos do tamanho de uma criança de 5 anos, tá? Que à distância vai jogar as bolinhas e vai tentar fazer uma linha de 3 bolinhas. Ok? Esse aqui vocês já viram, né? São jogos então esse aqui mudou tudo, mudou a tecnologia, mudou a mecânica, ficou um pedaço da mecânica, né? Tem que acertar o lugar lá. E a bolinha sempre vai cair no lugar. Vê que ele é construído de um jeito que se a criança não errar o objeto, né? Essa piscininha aí de espaço aí, a bola vai escorregar para algum lugar. Esses aí são os jogos da velha, onde se teve uma mudança meramente estética, né, do tipo fofinho, né. Aqui são os pilotos que resolveram jogar jogo da velha no ar, né. Isso aí estão jogando. Então, a tecnologia enorme envolvida para fazer esse jogo da velha, né, com fumaça de avião de demonstração aérea. Esse aqui vocês já viram também, uma mudança até de objetivo, né, também tem invocando ali as artes, né, outro lado, são as flores diversas joaninhas, né, jogos da velha que apelariam para meninos, né, provavelmente se uma vovó chegasse lá, me dá um jogo para o meu filhinho, tem esse aqui, ó, dos dinossauros, vou levar, menino gosta de dinossauro, né. Esse aí mais uma decoração também, né. Aí tem aqui um jogo da velha de meleca, né, um hambúrguer meleca, né, você joga ela e joga lá. Esse aqui é um objeto que eu só descobri que era jogo da velha quando vi essa foto, né? Meus filhos sempre estavam em parquinhos que tinha isso. Né? Isso é um jogo da velha. Né? Nunca imaginei que isso era um jogo da velha. Vi esse negócio, achei que era para criança rodar. Né? Esse aqui é um jogo da velha para jogar sozinho. Né? Aquela tecnologia de você passar uma caneta e aparecer a tinta reagir, né? E aparecer o jogo. Né? Esse aqui é um jogo da velha, onde você só tem 3 peças e você pode mover a peça, né, um slide da peça. Não sei se esse jogo tem solução ou não. Né? Esse aqui é um jogo da velha para celular. Já não é mais um jogo da velha. Eu nem reconheço ele como jogo da velha, mas eles chamaram de Create Tic-Tac-Toe. Ele parece mais outros jogos, né, como o Nine Man Mary, que esse seria um Four-Man, né? Trilha, chama no Brasil, né? Jogo mas é com 4 personagens, tá? Eu nem consigo entender como isso aí funciona, mas é uma velha, né? É um jogo de linha, né? De formar linhas, pelo menos, né? A gente tem lá um cartucho de jogo da velha e labirinto para Atari, né? Isso é uma compra ruim, certamente, né? O jogo da velha para piscina ali, né? Para criança jogar na piscina. Né? O jogo da velha também de jogar peças longe, fazer os cubinhos girarem. Né? Também essas crianças devem ter uns 5 anos. Aqui vocês devem conhecer esse jogo grande, né? Ligue 4 no Brasil, né? Aí tem um jogo da velha com a mesma teoria. Não é o mesmo jogo, porque você não pode botar em qualquer lugar. Né? Quando você bota, você tem que ser desse jeito aí, então não sei se tem um jogo com solução ou não. Esse aí é um jogo bem interessante, a propaganda é bem interessante, porque bota um que seria o Patton e um que seria o Montgomery, jogando um contra o outro, não faz o menor sentido, mas esse aí, cada peça, você tem que fazer também uma sequência, né, nesses cubos aí, né, que estão cada cubo aí, que tem no tabuleiro, né, não é bem um cubo, mas é uma representação que você pode pensar em 3D como um cubo. Você joga uma peça sua e uma do adversário.
né? E aí quem conseguir fazer uma linha de 3 ganha, né? Esse é um jogo da velha 3D que tem solução, o primeiro sempre ganha. Tá? Esse aqui também. Esse é um jogo da velha eletrônico, né? Deve ser da década de 50, sei lá, 60, né? Não sei muito bem como funciona, mas as luzinhas ficam verdes e vermelhas de acordo com onde você jogar, né? Dá para ver pela caixa ali, né? Aqui o jogo da velha 3D que não tem, que eu não sei se tem solução, mas não é óbvia a solução pelo menos, porque só funciona bem se for 4x4x4 o cubo, né? Aí você tem um jogo da velha bem difícil de jogar, né? Tem que ter uma visão, né? E aqui está ele com o cartucho e o jogo, né? E essa visão, por exemplo, não sei se alguém ganhou, eu nem consigo ver se alguém ganhou aqui. Como é que é, Eduardo? O cartucho é revoltante, o cartucho é tão bonito, aí você vai ver o jogo é isso aí. Bom, mas a arte do cartucho devia ter uma exposição mundial de arte do cartucho. Pô. Esses caras eram fantásticos. Como ser enganado. O pessoal de hoje em dia não entende como é que é isso, né? Reclama da foto do sanduíche na lanchonete. Quem reclama disso não lembra como é que era comprar videogame, né? Não, e algumas coisas induziam você a comprar, inclusive você até via, você conseguia imaginar, né? Se tivesse pelo menos uma relação, né? Aqui a gente tem é o mesmo jogo, né? Só que vem um papelzinho pré-marcado para você jogar. Isso aí é uma máquina de cassino, né? Usando a estética do Tic-Tac-Toe. Né? Esse aqui vocês devem lembrar, tinha no Silvio Santos, já teve no Hulk, tem vários programas que tem esse jogo da velha, faz uma pergunta, se acertar a pergunta você marca, e aí faz a velha, né? Acho que era o Faustão que tinha isso. O negócio que você fala era tipo um falso verdadeiro, tinha que acertar. Exatamente. Esse aqui eu não consigo imaginar como funciona, mas é um jogo da velha, tá? Eu não consigo ver como é que você entende como funciona, mas talvez essa coisa acenda, não sei. Esse aqui eu gosto muito dessa ideia. Esse é o jogo da velha, onde você pode jogar em qualquer... Você tem que fazer a velha grande. Você só marca o tabuleiro para você se você fizer uma velha no tabuleiro pequeno, tá? O problema é que para você só pode jogar... o seu adversário joga numa posição e você tem que jogar no tabuleiro da posição que o seu adversário jogou. Então, por exemplo, se o seu adversário lá no tabuleirinho do meio jogar no verde claro, você tem que jogar no tabuleiro inferior esquerdo. Tá? A não ser que já tenha jogado tudo lá. Aí você pode jogar em qualquer outro. Então, tem uma regrinha um pouco mais complicada, mas esse jogo me parece bem legal. E esteticamente seria um prazer enorme botar esse X. Olha só o que está passando na minha cabeça, né? O prazer de fechar um quadrado e botar esse bolão em cima, né? Ou cruzão em cima do seu quadrado, né? Estão imaginando isso? Ganhei aqui, ó. Aí não é só ganhei aqui, você ganha ali e você bota aquela peça gigante ali em cima. Esteticamente isso é muito agradável, ao meu ver. E as cores, eu não entendi as cores. Não entendi o sentido das cores. Inclusive porque elas não são. Mas elas não são. Você tá vendo. O roxo não tem a ver com roxo. Não tem. Achei que fosse. Eu fui no verde claro que fazia sentido, mas que só o verde claro faz sentido. Não, o verde claro também não. Às vezes é lá em cima, às vezes é embaixo. Não entendi. Eu não sei a regra. Eu li as regras em algum lugar. Olha lá que bonitinho. Esse eu acho que é o mesmo conceito para o iPhone, né? Tic-Tac-10. Acho que é exatamente o mesmo conceito para o iPhone. Aí tem uma mistura de jogo da velha com Sudoku aqui, parece. Então, né? Okay. Então, o que a gente tem aqui é várias maneiras de representar um jogo e o desafio para os alunos apenas, né? Então,
Para falar a verdade, eu acho que isso inclui o Alexandre e o Lincoln. Não sei nem, o Douglas está matriculado, né? Isso. É escolher um jogo de criança, simples. É muito importante que o jogo seja simples. Tá? Então, o que é simples? Simples eu tenho os exemplos aqui. Deixa eu pegar aqui o documento Word com o exercício. Tá? Tem exercício aqui, né? O Amarelinha é um jogo, porque esse exercício, na verdade, é baseado no exercício do Jess Shell no curso dele, que era uma amarelinha, mas não pode mais fazer a amarelinha. Cortei a amarelinha da minha lista. Ok. Cobras e escadas, vamos ver se a gente vê esse jogo aqui, se a gente consegue mostrar, né? Então aqui tem uma receitinha do Cobras e Escadas. É de um suplemento infantil aqui, né? Quarteto, eu gosto muito desse jogo Quarteto. Eu acho que ele realmente é uma base para criar jogos. Né? Quarteto é um jogo de cartas onde você tem que formar o quarteto. Antigamente tinha filósofos, escritores brasileiros, né? Eu até já vi um velhinho assim, e depois tinha família de bicho, né? Você tem que ter o pato, a pata, o filhinho pata, a filhinha pata, né? E aí tem várias maneiras de jogar, um é pedindo, geralmente é um jogo de pedir, né? Como Go Fish, né? Você tá lá e fala, eu quero a pata, aí você pede para alguém, né? Eduardo, eu quero a pata. Aí se o Eduardo tem a pata, tem que dar a pata para mim. Aí eu vou pedindo até eu cansar, eu errar o meu pedido. Né? Pedir, Eduardo, agora eu quero o Farm, eu quero o filhinho pato. Aí o Farm me dá o filhinho pato. Né? E isso tem uma diferença, né? Porque em alguns quartetos as 4 cartas são iguais. Em outros quartetos as 4 cartas são diferentes. Tá? Então eu posso pedir lá no quarteto antigo eu pedia o Olavo Bilac 4 vezes. Me dá um Olavo Bilac, me dá um Olavo Bilac. Aí errava, aí o outro cara tinha um Olavo Bilac. Só pode pedir se você tem uma carta também. Você não pode pedir um Olavo Bilac se você não tem um Olavo Bilac. Aí o farmeiro próximo a jogar, eu já tinha pegado todos os Olavo Bilac, menos um. Aí o farmeiro lá, me dá o Olavo Bilac, me dá o Olavo Bilac, me dá o Olavo Bilac, fica com todos. E aí faz o quarteto, faz um ponto. Então o jogo de criança tem que ser um jogo simples. Né? E aí esse exercício tem algumas partes. A parte 1 é você olhar para o jogo e ver o que ele tem de interessante e de ruim, né? Fazer uma crítica assim, e gerar um brainstorm, né? São 40 ideias. Tá? São 40 ideias, 10 de cada. Né? Depois que vocês fizerem esse brainstorm de 40 ideias, é importante ter pelo menos 40 ideias, senão as coisas não andam, né? Escolher alguma dessas ideias, 3 ideias, e desenvolver mais detalhadamente, né? E a verdade é isso aí é para ser feito por um grupo de 3, né? Então, quando faz por um grupo de 3, cada um pega uma ideia, né? Então aqui a gente pode botar 3/N, N ideias, né? N número de pessoas no grupo. E aí aí cada um vai para sua casa, né? A ideia é fazer o brainstorm na sala de aula, né? Aí cada um vai para sua casa, pega uma das ideias, já combina antes quem vai pegar qual. E aí o grupo se reúne antes da aula, obviamente, né? Com aquelas ideias desenvolvidas e faz outra construção e faz um jogo só. Aí faz um jogo só e escreve um conjunto de regras, joga o jogo,
né? Tem que filmar, documentar o jogar, né? Critica o resultado e melhora o jogo ou não, né? Geralmente o grupo melhora o jogo, né? E traz a versão melhorada para a gente jogar. Tá? Deixa eu salvar isso aqui lá no diretório. Tá? Então eu vou deixar isso lá no Moodle, tá? E vou pedir para vocês se organizarem aí, podem se organizar pelo WhatsApp, né? Para fazer esse exercício como um grupo só. Então todos os que estão registrados no curso, né? Como aluno mesmo, né? O Farm aí, ele fez o curso ano passado, né? Então ele tá como aluno doutorado aí, colaborando. Então o Lincoln, Douglas, o Alexandre, fazer isso. Ok? Estamos combinados? Todos aqui? Beleza, então vocês podem se organizar no grupo. Ok, então, e aí o prazo é 15 dias, tá? Mas semana que vem eu vou falar de história e vou fazer um trabalho que o prazo é 15 dias também. Né? 15 dias só para ter fôlego, mas o trabalho é constante. Tá legal? Se bem que talvez o outro trabalho para seja maior, porque tem que aprender a linguagem e tal. Mas o trabalho se sobrepõe. Essa é a ideia do curso, é que os trabalhos se sobrepõem, porque tem uma fase inicial, né, uma fase final tal, e o prazo é escalado. Né? Agradeço aí as colaborações de todos. Vou parar de gravar. Muito obrigado. Interromper a gravação. Opa, obrigado.